Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos dar andamento à nossa escola do intercessor. Hoje é a terceira aula que eu recebi a oportunidade pela irmã Selma de poder estar aqui hoje, trazendo essa terceira aula, para que a gente esteja aprendendo mais da palavra do Senhor, que Ele tem nos ensinado muito nesse curso, e que nós possamos continuar meditando nesse curso, aprendendo e dedicando mais na presença do Senhor. Gostaria de convidar a todos para se colocarem de pé, que a gente fazer uma oração inicial nessa noite, pedindo com que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém, Senhor Jesus, Pai maravilhoso e glorioso, estamos aqui na Tua presença, Pai, para engrandecer e louvar e adorar ao nome santo do Senhor Jesus. Estamos aqui neste lugar, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, que é o nosso alimento diário, que nos fortalece, e que o Senhor nos transforma através dessa palavra. Pedimos pela presença do Senhor neste lugar, e que o Senhor continue, meu Pai, trabalhando em nossos corações e em nossas vidas, que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa estar falando conosco através dessa ministração, que nós possamos ser transformados por Ti, no meio dessa aula, e que o Senhor continue, meu Pai, nos ensinando, nos instruindo, e que a cada dia nós sejamos mais capazes como servos do Senhor, fortalecidos como intercessores e líderes que estão à frente da obra e estão buscando a presença do Senhor com muito amor e com muita alegria. Senhor, trabalhe em nossas vidas, Pai, nos dá forças e abençoe para que mais e mais irmãos estejam aqui conosco para aprenderem da palavra do Senhor, e que todos estejamos unidos como igreja, adorando e glorificando ao Senhor Jesus nessa noite. Te louvamos e te engrandecemos. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos para a terceira aula da Escola do Intercessor, cujo tema é a igreja, a preciosidade de Jesus na terra. E para que a gente comece o tema dessa aula nessa noite, a gente já tem um versículo-chave que vai nos apresentar o que é a igreja. Então gostaria de trazer para os irmãos que, se estiverem abrindo lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, nós vamos começar com nossa definição sobre o que é a igreja. Atos capítulo 2, verso 37 até o 47. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, fala sobre os 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, irmãos? Aqui, nessa passagem de Atos, foi onde as pessoas foram transformadas, através da presença do Espírito Santo e através de uma pregação que o apóstolo Pedro trouxe. E aqui nesse dia, foi um dia de muita maravilha, de muita graça, porque aqui mais de 3.000 pessoas foram abençoadas e foram transformadas pela presença de Jesus, e houve grandes conversões neste lugar. E aqui, nesse verso, é onde a gente vai ver e vai perceber aonde aconteceu o início da formação da igreja com os irmãos. Foi a partir desse momento, a partir dessa conversão, onde os irmãos se reuniram para falar e pregarem da palavra do Senhor. Aqui, a nossa lição traz para nós uma palavra grega que é eclésia, que quer dizer basicamente chamados para fora, em termos resumidos, que ela vem de acordo com o que Pedro diz para os irmãos: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, nós fomos chamados para fora, para anunciar o Evangelho, para sermos diferentes dessa geração atual.
diferentes do mundo, diferente de como as pessoas se comportam. Então, a partir daqui, essa palavra grega definida como eclésia vai definir aquilo com o qual nós chamamos de igreja, chamados para fora. Queremos considerar com o texto de Mateus 7, 21 ao 23. E aqui, para que a gente comece a falar sobre a igreja, a nossa irmã que escreveu o tema da lição, ela preparou para nós aqui Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. E aqui vai falar sobre como, a igreja não deve se comportar, que é onde nós vamos começar essa parte da lição. Alguém gostaria de fazer a leitura de Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23? Mateus 7, do 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É 7. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, a nossa lição ela dá uma introdução falando sobre a conversão de vários irmãos, em um dos sermões de Pedro, e logo em seguida ela já nos apresenta esse versículo que é muito forte. Toda vez que nós lemos nessa passagem, ela nos leva a meditar, porque o Senhor Jesus ele diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor são aqueles que seguem a tua palavra, são aqueles que estarão próximos de Deus. Aqui ele fala que muitos falarão no nome do Senhor, muitos vão trazer curas, vão expulsar demônios, mas quando chegarem à presença de Jesus, ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Isso é um pouco sobre o tema brincar de ser igreja. O que é brincar de ser igreja? É quando nós estamos aqui na casa do Senhor, ou às vezes nós ouvimos muito a palavra, só que nós não a praticamos conforme a vontade do Senhor, não obedecemos, não cumprimos os mandamentos de Deus, e nós estamos distantes dele. Nós estamos dentro da casa do Senhor, mas ao mesmo tempo estamos distantes da presença do nosso Deus. Isso acontece quando nós ainda não entendemos completamente a presença do nosso Senhor, quando nós ainda não nos entregamos totalmente de coração, de corpo e alma a Deus, e nós nos encontramos nessa situação. Então ela nos traz um alerta sobre o tipo de igreja que nós não devemos ser. E seguido a esse versículo, em Mateus 13, Jesus ele vai nos falar sobre vários tipos de igreja, Já vamos ficar preparados para ler alguns versículos, capítulo 13, Mateus 13. Mateus 13, Jesus ele vai trazer várias parábolas aos discípulos para mostrar para eles diferentes tipos de igreja que vão ir de encontro a essa passagem que acabamos de ler. Então logo nós vamos adentrar Mateus 13 para que a gente veja mais sobre quais parábolas essas que Jesus traz para nós. Só que em Mateus 12, verso 22 e 31, os fariseus eles estavam confrontando Jesus durante o momento, e Jesus ele estava curando, estava transformando vidas, estava pregando a palavra, e aqueles fariseus eles atribuíram a obra do Senhor, a palavra de Jesus, como a obra de Satanás.
né? Isso é um erro muito grave, porque Jesus ele anunciava a verdade, ele anunciava o evangelho, só que a verdade do evangelho, ela constrange muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que estão no mundo, muitos não estão preparados ainda para serem confrontados pela verdade. E naquele momento, Jesus se encontrava nessa situação. Ele falava aquilo que o Pai precisava que ele falasse. Ele cumpria a ordem de seu Pai. Jesus ele anunciava, né, a palavra do Senhor com autoridade, e as pessoas, né, com preocupação, não querendo ouvir, atribuíram as palavras de Jesus como do maligno, né? E nessa passagem, né, Jesus ele disse assim, a nossa pastora coloca aqui como se Jesus estivesse dizendo: se vocês têm visto tudo isso que eu faço, se vocês têm visto todos os milagres e ouvido tudo que eu tenho dito, e concluam que eu faço pelo poder de Satanás, vocês estão além da possibilidade de crer. Vês receberem toda essa revelação e não aceitam, não há mais nada que possam receber. Seguir-me, ver-me, observar-me, ouvir-me e concluir que tudo isso é satânico, deixa vocês excluídos da possibilidade de crer. Olha o quão forte é essa passagem, o que Jesus ele, né, praticamente diz àquelas pessoas, né? Vocês estão vendo a minha obra, vocês estão vendo que eu estou trazendo graça, que eu estou trazendo poder, que eu estou trazendo libertação, que eu estou trazendo verdade. Tenho anunciado a verdade do meu Pai para todos vocês, tenho trago palavras de transformação, tenho feito milagres no nome do Senhor, e ainda assim vocês olham para o que eu faço, vocês veem tudo que eu faço, e ainda me atribuem a obra do nosso inimigo. Então vocês não estão na condição, né, de receber mais nada, porque se vocês não entendem a palavra de meu Pai, como é que vocês vão receber a graça do reino? Como é que a gente pode estar pronto para receber a graça do reino de Deus, se a gente não entende a palavra, não absorve ela para o nosso coração e não passa a viver conforme Jesus deixou para cada um de nós? Esse é um alerta grande que a nossa pastora traz na lição e revelação da igreja, porque isso aqui é algo que nós precisamos ter cuidado como igreja de Deus. Nós precisamos ter cuidado, né, estarmos atentos com as ciladas, estarmos atentos também ao que o Senhor Jesus diz, para que a gente venha viver a verdade. E o Senhor, Ele vai continuar trazendo revelações a respeito desse tipo de igreja, né, no assunto da qual diz para os irmãos que está concentrado nas parábolas de Mateus 13. Então nós vamos continuar lendo algumas das parábolas de Jesus. Vamos começar pela palavra do semeador, que está em Mateus 13, do verso 1 ao 9. Alguém gostaria de ler para nós? Mateus 13, do verso 1 até o 9. Isso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então Jesus ele traz essa parábola do semeador, e ela nada mais, nada menos fala sobre a condição do cristão quando ele recebe a palavra do Senhor em sua vida, em determinadas situações que ele se encontra. Jesus ele vai explicar o significado dessa parábola, né, a partir do verso 19. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata
o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então aquela semente que ela cai à beira da estrada, ela é como essa pessoa, né, que não compreende a palavra do Senhor. Vem o inimigo com a seta maligna e arrebata o coração daquela pessoa e o traz para o seu lado. Ele perverte o coração daquela pessoa, porque ela não se atentou à palavra do Senhor e deixou uma brecha para que fosse atacada. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. E essa semente que cai em solo rochoso é quando nós ouvimos uma palavra. Às vezes nós estamos em um culto, ou às vezes nós lemos a palavra do Senhor em nossas casas, ou ouvimos uma palavra que nos transforma, nos edifica. A gente escuta aquela palavra, naquele momento aquilo traz uma alegria, uma emoção, uma transformação para nós. A gente ouve aquilo com tanta alegria, só que a gente não tem raiz, não cria raiz. Então a gente não firma, sabe, no nosso Senhor Jesus. A gente não cresce em um solo que é fértil, e essa planta ela é frágil. Qualquer coisa que passar sobre ela, seja a chuva, seja um sol escaldante, ela vai morrer, porque ela não tem raízes. Ou seja, a gente deixa com que aquela palavra toque a gente naquele momento, mas não se alimenta dela no decorrer dos dias. A gente não busca a intimidade com o Senhor em cada dia que passa. A gente não se coloca mais próximo de Deus, e aí nós não nos tornamos fortalecidos. E aquela palavra, ela vai embora, e a gente mais uma vez fica em situação frágil, fica cansado, sobrecarregado, sem ter absorvido o verdadeiro alimento. Versículo 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então aquela semente que ela começa a brotar no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, ela começa a querer crescer, mas ela está no meio de onde? De vários espinhos, e aqueles espinhos sufocam, né, aquela planta, e ela não consegue crescer, ela não tem para onde crescer, porque ela está rodeada de todas as coisas mundanas, né? Tudo aquilo que vem do mundo, todos aqueles agrados da nossa carne, eles estão próximos de nós, e assim nós não conseguimos crescer, porque o Senhor, Ele nos fala, né? Não podemos servir a dois senhores, ou servimos a um, ou servimos a outro. Então, se nós tentarmos crescermos na presença do Senhor, mas não abandonarmos as velhas práticas, não conseguimos também crescer na presença dEle, porque tudo aquilo se esvai. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Então essa semente que ela cai em boa terra é quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor trabalhar. Nós deixamos com que o semeador ele cuide de nós. Ele vai nos plantar em boa terra quando nós abrimos os nossos corações e nós nos colocamos na presença do Senhor, e Ele fala e cuida, e nós somos transformados. A palavra do Senhor ela opera em nós. Nós passamos a viver por meio do Espírito e não por meio da carne, e dessa forma nós vamos crescendo, vamos criando raízes, e nós vamos multiplicando de várias formas, porque quando essa planta ela cresce, nela vai gerar muitas outras. E assim somos nós também, como servos do Senhor. Se nós estamos crescendo na presença de Deus e buscamos a palavra dele, nós nos tornamos luzes, nos tornamos fortes, e através do nosso testemunho muitas outras vidas também são transformadas e têm a oportunidade de cair em solo fértil, recebendo também a presença do Senhor. Por isso a importância, né, de absorver esse alimento que é a palavra de Deus, a importância da gente estar conectado com o Senhor a todo momento, para que a gente esteja protegido nesse solo fértil, que só a presença do Senhor pode trazer para que a gente cresça com força e com qualidade. E Jesus, ele continua a introduzir várias palavras que trazem, né, a natureza da igreja, né, e como são as pessoas daquele tempo. Mateus 13, do verso 24 ao verso 30, Jesus ele conta outra parábola, e ele diz assim: o reino dos céus
é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no o meu celeiro. O que Jesus quer dizer com a passagem do joio e do trigo? Jesus ele quer apresentar a diferença entre os falsos e os verdadeiros cristãos. Porque o joio, quando ele cresce junto ao trigo, fisicamente eles são muito parecidos, né? Não dá para discernir qual que é o joio e qual que é o trigo. A gente só consegue identificar isso na colheita, que é onde a gente vai ver qual deles tem semente, qual deles são frutíferos. E dessa forma, somos nós, os cristãos. Haverá um momento, né, em nossos dias, a cada dia que passa, a palavra do Senhor nos diz, né, que o amor ele se esfriaria dia após dia, e muitos, né, estariam afastados da presença do Senhor, e até mesmo muitos que estão dizendo, né, Senhor, Senhor, não estão buscando verdadeiramente a presença do Senhor, e muitos estão crescendo em nosso meio, e às vezes nem os percebemos. Por quê? Porque eles estão misturados no meio do trigo. Então, a pastora traz aqui para nós um alerta, para que nós estejamos atentos a como temos sido. Será que nós temos crescido como trigo, ou será que nós temos crescido como joio? Será que temos buscado verdadeiramente a presença do Senhor, e temos vivido não só de aparências, mas de alma e espírito completamente entregues ao Senhor Jesus? Nós temos crescido verdadeiramente firmados na palavra do Senhor, buscando a presença dEle para as nossas vidas, que é o nosso alimento espiritual? Porque vai chegar um momento em que, se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor nos fala, né, no momento da colheita, o joio e o trigo será separado. Mas nesse momento, né, não haverá mais tempo de arrependimento. Precisamos arrepender enquanto ainda há tempo. Precisamos buscar a presença do Senhor enquanto ainda há tempo. Precisamos ser transformados por Ele antes que chegue o momento da colheita, que o Senhor ele vai levar todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Amém? Em seguida, Jesus ele fala sobre as várias dimensões da igreja. Ele fala sobre a parábola do grão de mostarda e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Então esse é o reino dos céus. Um grão de mostarda tão pequeno, às vezes passa de forma despercebida pelas pessoas, o reino de Deus. Muitas pessoas não percebem o reino espiritual, mas ele está lá. E para muitos ele não é aparente, mas quando ele é plantado no campo e ele cresce, essa menor das sementes vira a maior das hortaliças, até crescer em formato de árvore. E ali, naquela árvore, as aves do céu vêm pousar sobre ela, fazer seus ninhos, porque ali há descanso, ali há sombra, e o reino dos céus, ele se expande. Chega um momento em que o reino do Senhor, ele cresce. Muitos de nós aqui hoje como igreja, fazendo parte desse corpo de Cristo, nós também estamos fazendo parte desse crescimento da obra do Senhor. Quando nós estamos aqui, escolhendo nos prepararmos, aprendermos mais sobre o que o Senhor tem para falar conosco na sua palavra, nós vamos sendo transformados por aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, e nós nos tornamos capacitados, e nós vamos pregando e anunciando o Evangelho, e assim o reino vai se espalhando para as nossas famílias, para nossos amigos, para as pessoas que precisam, e o reino de Deus, ele cresce,
né, e ele se torna aparente. Porém, vem uma questão conforme esse reino cresce. A igreja, ela cresce muito em números, a cada dia que passa, mas em meio a esses números, é aquilo que a gente falou logo atrás, existe o crescimento do trigo e existe o crescimento do joio. Então precisamos estar atentos, porque o Senhor Jesus, ele sempre traz para nós o alerta a respeito dos falsos profetas, que trazem a palavra que não vem de acordo com aquilo que o Senhor Jesus anunciou para nós. E aqui a pastora traz para nós que a era da igreja será uma era em um momento bastante estranho, e é o que acontece agora. A gente citou, né, quando a gente estava falando sobre Esther, a igreja Vastia, a igreja Esther, muitos irmãos, eles trouxeram os testemunhos de quantas pessoas que vão, anunciam o Senhor Jesus. A gente citou um exemplo dos cantores, né, que declaram publicamente a presença de Jesus, que aceitam o Senhor como Salvador, mas dado certo momento, eles continuam buscando o secular, né, continuam envergonhando a palavra do Senhor e fazendo coisas que não vão de acordo com a palavra de Deus, né? E essa pessoa, muitas vezes, ela traz constrangimento à obra do Senhor, porque aquelas pessoas que não têm conhecimento, elas olham para aquilo e falam: nossa, então isso é ser cristão? É tão vazio, né? Isso é tão sem sentido, porque a pessoa não vive o que ela anuncia. E muitas vezes a gente vai impactar as pessoas não pelas nossas palavras, mas pelo nosso testemunho. E acontece muito isso hoje. Há muitas pessoas que dizem o nome de Jesus, mas não estão o buscando verdadeiramente. E a igreja, né, muitas vezes ela tem crescido dessa forma. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, e não o buscam com toda a verdade. Cristo ordenou a João, no livro de Apocalipse, que escrevesse à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Comentário verdadeiro sobre muitas igrejas de nossos dias. A revelação traga a respeito dessa palavra, ela é muito forte, porque aqui ela vai nos dizer, assim como foi dito à igreja de Sardes, hoje há muitas denominações, há muitas igrejas que têm títulos grandes, que têm grandes nomes, tem muitas pessoas, né? Até mesmo muitas outras congregações, mas que por dentro estão mortas. Muitas igrejas que estão grandes exteriormente, mas que por dentro não há presença de Deus. Isso traz para nós não somente templo, mas também o templo físico construído, né? Mas traz também a respeito sobre o templo do Espírito Santo que somos nós, que traz essa reflexão. A igreja, ela existe, mas muitos estão mortos, não estão conectados com o Espírito, estão caídos, estão fracos, estão falhos, e a cada dia, né, isso vem acontecendo mais e mais vezes. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus, e ainda não completaram seu coração totalmente, porque ainda não estão concentrados na presença do Senhor. Esse é um comentário que traz a respeito de muitas igrejas do dia de hoje, e é por isso que eu acho tão importante o tema da nossa campanha da unção profética desse ano, que é despertar. É momento de despertar, né? Nós passamos por muitos momentos difíceis no nosso dia a dia, temos visto muitas dificuldades, e às vezes a gente até pensa assim: nossa, como que a gente vai levar a palavra de Jesus para essa geração? Uma geração tão difícil, né? Uma geração que contraria tanto os ensinos de Jesus. Mas a gente pode crer que com fé o Senhor, Ele nos dá estratégias e nos capacita de forma com que a gente venha transformar vidas através da Tua graça e a misericórdia. Mas para isso a gente precisa despertar, a gente precisa cada dia buscar a presença do Senhor para os nossos corações. Para quê? Para que Ele venha nos transformar e que a gente venha ser cheio e que a gente seja desperto, que a gente seja transformado. E nós, como igreja, quando nós escolhemos, né, buscar a presença dEle, escolhemos aprender, escolhemos buscar, né, deixamos que o semeador Ele cuide de nós em boa terra, nós somos transformados. E quando nós estamos cheios, mais uma vez, diga aos irmãos, muitas vidas são transformadas. Por quê? Porque a gente não pode se deixar levar pelo desânimo das outras pessoas. A mudança, ela começa dentro de nós.
Então a gente vê um irmão ferido, um irmão cansado, a gente vê que um irmão às vezes ele está com uma grande dificuldade interiormente, no seu espiritual. Nosso papel como servos é interceder pela vida do nosso próximo, orar, buscar, clamar pela vida daquele irmão, perguntar se precisa de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar, porque nós estamos aqui para servir. Foi isso que o Senhor Jesus trouxe para nós. Ele foi servo para que nos ensinasse a como ser servos também. E quando nós escolhemos o buscar, mesmo em meio a um momento difícil, um momento de aflição, Ele vai nos capacitando, e as pessoas elas vão sendo impactadas, porque eu garanto para cada um dos irmãos, aonde há pessoas despertadas, pessoas animadas, pessoas dispostas a buscar, as pessoas que estão ao redor, elas não vão ficar paradas. Elas vão olhar, mas o que está acontecendo ali? Por que aquele povo está tão animado, tão feliz? Por que aquela pessoa está tão alegre daquela forma? Por que ela resplandece um brilho tão grande assim? Eu preciso entender qual a razão, qual o motivo. Então, a gente vai transformando as vidas através do nosso testemunho. Paulo disse aos cristãos de Éfeso: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Consequentemente, pessoas mortas constituirão uma igreja morta. A igreja não está sofrendo nem morrendo hoje por causa dos ataques procedentes do lado de fora. Satanás não precisa desperdiçar tempo com esses ataques. As pessoas estão mortas no lado de dentro. Isso é muito forte, até arrepio quando fala sobre isso. Então, aqui traz para nós que nem sempre as pessoas estão mortas espiritualmente por causa do ataque do inimigo que está lá fora. Eu lembro sempre daquela história, né, que muitos trazem aqui para nós na igreja, que é a história do muro. Que um lado está os anjos, né, chamando a pessoa, vem para o nosso lado, vem para o lado de Jesus. E aí tem o lado do inimigo e tem o muro. A pessoa está em cima do muro, decidindo para onde ela vai pular. Ela está quase passando para o outro lado, e o inimigo, ele está lá de costa para aquela pessoa. Aí chega, né, chega outro, né, demônio, fala para Satanás: ué, mas por que você não está tentando trazer aquela pessoa para cá, para o nosso lado? Ele: não precisa se preocupar, o muro é meu. Então, enquanto a pessoa estiver em cima do muro, ela também está do nosso lado. Então, muitas vezes o inimigo ele nem está preocupado, porque quando nós não tomamos uma posição, não escolhemos um rumo, nós estamos sempre suscetíveis a ataques. E naquele momento nós já estamos fora da presença do Senhor, porque nós não somos transformados por Ele. Por isso que nós não podemos servir a dois senhores, ou escolhemos um, ou escolhemos outro. E o Senhor Jesus, quando nós vamos o servir, nós temos que entregar totalmente o nosso coração, o nosso ser para Ele, conforme nós vamos ser transformados, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o que transforma as nossas vidas. Jesus é aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos transformar. Então, Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, somente a Ele nós devemos render a nossa glória, render a nossa adoração, o nosso coração, e buscar verdadeiramente a Ele, porque senão nós estaremos fracos e não vamos ter forças para nos levantarmos, mesmo dentro da casa do Senhor. Por isso precisamos estar atentos todos os dias, irmãos, e interceder com muita força pela vida de cada um, sabe, pedindo para que Deus tenha misericórdia da vida de nossos irmãos, para que o Senhor Ele trabalhe dentro da família, dentro das casas, dentro das escolas, dentro dos trabalhos. Para quê? Para que a palavra do Senhor ela venha estar em todos esses lugares, que haja enviados do Senhor para intercederem e buscarem vidas, para que não aconteça como esse exemplo aqui, pessoas desanimadas e feridas, mesmo em meio à união da igreja. Mas, por outro lado, existem sim igrejas vivas. Amém? Declaramos que nós somos igrejas vivas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Uma igreja que conhece Jesus Cristo e proclama sua palavra sempre está sob ataque, porque esse tipo de igreja viva será a consciência da comunidade. Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Então olha que interessante, quando nós somos igrejas vivas, igrejas que estão levantando clamores, oração, intercessão, quando nós estamos constantemente firmados na presença de Jesus, nós estamos suscetíveis a ataques. Não é porque nós estamos vivos
não é porque nós estamos completos na presença do Senhor que nós não vamos ser atacados. É aí que o inimigo vai tentar nos tirar da presença do Senhor. E por isso que Jesus, ele alerta para nós o cuidado. Ai de vós quando todos vos louvarem. Então, se o mundo lá fora está aplaudindo você demais, com muita atenção, então tem alguma coisa errada. Então, por que eu estou agradando tanto as pessoas? A gente sabe que quando nós somos luzes, nós transformamos vidas. Muitas pessoas, elas veem a nossa luz, veem a presença de Jesus em nós e são transformadas. Mas muita peleja há também contra as nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos. Como temos vivido? Será que nós temos ativamente proclamado a presença de Jesus? Será que a gente tem verdadeiramente colocado as nossas vidas e declarado, eu sou cristão, a minha posição em relação a isso é assim, eu vivo dessa forma, é assim que eu conheço? A gente tem proclamado a Jesus? A gente tem deixado claro que nós somos servos de Deus? Porque quando formos, os ataques eles não vão parar, mas a gente não precisa temer nem se preocupar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então, por mais que esses ataques venham, e a gente precise passar pelo deserto, quando a gente se fortalece na presença de Jesus, a gente passa por essa tribulação e retorna ainda mais forte, porque o Senhor ele nos capacitou, e a vitória é muito maior do que o momento de luta. Amém? A igreja deve sempre estar no lado oposto em relação ao mundo, porque luz e trevas não têm comunhão mútua. Porque nós estamos no mundo, mas não devemos andar como o mundo. Porque Jesus mesmo disse para nós, no mundo tereis aflições. Ele deixou esse alerta para nós, mas ele sempre disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós estamos com aquele que conseguiu vencer o mundo e esse século. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? 2 Coríntios 6:15. Alguém gostaria de ler 2 Coríntios 6? Pode ler o verso 14 e o verso 15 para nós? Pode ler? Segunda Coríntios 6:15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Só o 15? 14, 15. Deixa eu voltar aqui no 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Amém. Então a palavra do Senhor Jesus, ela nos traz isso. Que união há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? Não tem união, não bate. Os dois juntos não se relacionam, porque cada um tem uma visão totalmente diferente sobre algo. E é isso, não tem como a gente viver para Cristo e viver para o mal ao mesmo tempo. E a palavra do Senhor, ela nos traz aqui até mesmo na lição, desde o julgo desigual com os descrentes, porque a gente se coloca numa brecha muito grande, em uma batalha, né, que ela é muito forte, porque quando a gente está em união com alguém que não busca a presença do Senhor, há uma luta constante, espiritual, há uma batalha muito forte, porque uma pessoa está tentando buscar a presença e a outra está longe da presença. E isso acontece em toda situação, não somente no caso de relacionamento, mas em amizades, vivência, no trabalho, né? Quando nós estamos muito próximos de alguém e nos relacionamos com essa pessoa, precisamos estar sempre atentos. Mas nós não devemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo, porque isso é necessário. Buscar combater o mal através da palavra de Jesus é necessário. Nós precisamos sempre declarar a palavra do Senhor a todo instante, para que as pessoas elas conheçam a palavra de Jesus. Uma igreja viva, genuína, comunica o Evangelho a pessoas mortas, porque o Evangelho pode torná-las vivas. Amém? Essa
é a missão da igreja, anunciar as boas novas em amor, de acordo com as Escrituras. Não há qualquer maneira pela qual a igreja pode cortejar o mundo. A igreja tem de ser consciência do mundo. A igreja tem de ser tão bem determinada em cumprir seu papel que se torna antagonista do mundo. Amém? Quando a igreja corteja o mundo, ela morre. A igreja de Sardes, embora fosse viva, estava cortejando o mundo, por isso não era viva e sim morta. Então, esse é o nosso papel. Como que a gente vai agir no mundo que fala sobre combater luz e trevas, né, que os dois não coexistem? Então nós não vamos viver conforme o mundo, nós vamos viver conforme a palavra de Jesus, para que nós venhamos transformar o mundo. Nós vamos apresentar o Evangelho de Jesus, as boas novas, as palavras de vida e transformação, para que as pessoas, através do Espírito Santo, que convence o ser humano de todo pecado, ele vai trabalhar no coração daquela pessoa quando a palavra é anunciada. E no devido tempo, aquela pessoa ela vai meditar, vai refletir e vai começar a pensar em tudo aquilo que foi dito. E vai começar a se colocar na presença do Senhor. Então a gente precisa impactar o mundo com o nosso exemplo. A gente precisa ser a consciência que o mundo não tem. Então, por exemplo, se o mundo está agindo conforme a carne, nós vamos trazer a verdadeira sabedoria que vem do Espírito. Vamos trazer aquilo que é transformação de vida, aquilo que é verdade. E a gente precisa estar bem determinado em cumprir o nosso papel. Porque quando a gente está firme, irmãos, determinado em cumprir o nosso papel de anunciar o Evangelho, a gente se torna inimigo do mundo. Então é aí que entram os ataques. Muitas pessoas vão ficar incomodadas da forma com que o Evangelho tem sido pregado e anunciado. Isso acontece desde quando era com Jesus. Jesus, ele era amável, ele cuidava, ele ia para todas as pessoas, não importava a etnia, não importava a história do passado que aquela pessoa teve, não importava o que aconteceu com aquela pessoa. Jesus, ele ia até aquela pessoa, ele dava para ela uma nova chance, ele acolhia, ele transformava, mas ele também anunciava a verdade, que era justiça. E mesmo Jesus sendo tão amável, tão cuidadoso, tão zeloso, muitos o odiavam, muitos não queriam aceitar essa palavra. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós vivemos numa constante batalha de carne e espírito. Então existe esse combate muito grande entre carne e espírito. Então, quantas vezes a gente não quer abandonar algo que a gente tem tanto desejo, que a gente gosta tanto, né, em amor a Jesus, ao Evangelho. E acontece muito essa batalha, né, com todas as pessoas. Por isso que muitos, quando confrontados pela palavra de Jesus, eles simplesmente não queriam aceitar, não queriam abandonar as velhas práticas. Então aquela verdade, ela era ofensiva, ela doía, ela machucava os corações, mas eles não olhavam para o lado que aquela palavra, aquela verdade era transformadora, trazia vida, trazia graça, trazia cura verdadeira para os seus corações. Então precisamos mostrar para o mundo e para as pessoas que esse Jesus, ele pode transformar e curar todo o coração. O dever da igreja é não somente ensinar os santos, mas também advertir os homens quanto à verdade de Deus. Salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Não estamos sendo fiéis ao chamado de Deus se tudo que fazemos é anunciar a vida abundante. Em algum ponto temos que proclamar que o homem é um pecador, está separado de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Glória a Deus. Efésios 2, versos 13 e 14. Então, chega um momento que é muito difícil, até mesmo para nós, porque a gente vive num momento onde as pessoas elas se machucam fácil, né, onde a gente facilmente pode ofender alguém com alguma palavra, mas chega um momento que a gente precisa pregar a mudança de vida, que a gente precisa pregar a palavra de justiça e a palavra de verdade. Irmãos, essa palavra é a que mais confronta os nossos corações. Quando eu estava lendo essa lição em casa, estudando, né, constantemente, eu parei para refletir em muitas coisas. Eu falei, Senhor, nossa,
a gente apanha primeiro, né? Antes de trazer alguma palavra, antes de trazer algum ensino. Por quê? Porque a verdade, ela nos confronta, ela confronta a nossa natureza. Isso é normal. Mas quando a gente abre o nosso coração para ouvir o ensino do Pai, porque quando o Pai, ele ensina o filho, é porque ele ama o filho, porque ele tem o desejo de ver o filho no bom caminho, no cuidado. Com Deus não é diferente. Então, por mais que seja difícil, é necessário a gente anunciar a transformação de vida, é necessário a gente anunciar a salvação, que as pessoas, elas precisam ser mudadas, que elas têm que se arrepender dos seus maus caminhos, enquanto ainda há tempo, porque elas podem encontrar Jesus, porque a graça do Senhor, né, ela nos transforma, e nós fomos aproximados de Deus, através do sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então precisamos ver com que as pessoas, elas entendam isso, que é difícil abandonar as velhas práticas, mas que vale muito a pena viver com Jesus, porque assim nós somos verdadeiramente preenchidos por um amor que jamais nos abandona. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, 34 e 36. Primeira vez que a gente olha esse versículo, a gente até assusta, fala assim, mas como assim? Jesus, ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, divisão entre as pessoas e guerra. Às vezes a gente olha isso e pensa assim, nossa, mas Jesus, ele queria causar intriga? Não. O que ele quer dizer aqui é que quando o evangelho, ele é anunciado, há muitos confrontos entre todas as pessoas. Muitas pessoas, elas discutem sobre a verdade, porque é tudo aquilo que a gente falou. Muitos não estão prontos para ouvir a verdade. Então, às vezes, dentro de uma casa, né, há um irmão que se converteu, o outro ainda não se converteu, e talvez eles são jovens, e aí o irmão vai caçoar do outro irmão, falando assim, mas agora você não participa mais das festas com a gente, você não sai, você não se diverte, e fala sobre essa divisão. Muitos irão discutir a respeito da verdade, mas a gente não deve abandonar a palavra de Jesus, independente de qualquer circunstância, porque a gente precisa se colocar firme, a gente precisa ser firme naquilo que acreditamos, precisamos ter a verdade de Jesus conosco, que eu garanto para os irmãos, no momento certo, cada um terá seu momento de estar, Ele e Deus, e ser transformados pelo Evangelho. Então precisamos persistir, precisamos interceder, orar pelas vidas que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus. Para quê? Para que no dado momento elas recebam toda aquela palavra que foi anunciada a elas e sejam transformadas pelo Evangelho. Então nós não podemos desistir, independente de toda e qualquer circunstância. A condição para a entrada no reino: em seguida o silêncio é rompido pelas palavras de Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que condição é essa para que a gente entre no reino? Como os homens entram no reino de Deus? Como que você pode ter um relacionamento vital com Deus? Para ter um relacionamento vital com o Senhor, para entrar no reino de Deus, para ser transformado por Ele completamente, cheio pela presença de Jesus, a gente não deve só falar, mas a gente deve agir, viver na presença de Deus, fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. É isso que Jesus diz. Então, a gente pode clamar a Jesus? Claro que podemos, a gente deve clamar a Jesus a todo momento, mas que a nossa vida seja de acordo com esse clamor, que o nosso coração esteja firmado e concentrado na presença de Deus. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 30, a gente tem a parábola das 10 virgens, que elas foram convidadas para uma festa, né? Então a gente sabe que haviam 5 virgens que eram loucas e 5 prudentes. 5 delas, que eram as prudentes, se prepararam anteriormente. Elas levaram óleo para acender as suas lamparinas quando o óleo acabasse. Para quê? Para quando o noivo se aproximasse, ele as reconhecesse, elas tiverem luz. As outras, elas não se preparavam com antecedência, elas não colocaram preparadas para aquele momento. Então, quando o noivo veio, bem naquele momento, as 5 que não haviam se preparado anteriormente, não tinham luz mais em suas lamparinas, e o noivo não as reconhecia, porque a luz delas estavam apagadas. Então é sobre isso que Jesus traz para nós, sobre o viver.
e não somente o falar. Precisamos estar preparados, firmados na presença de Deus para toda e qualquer circunstância, para no dia que o noivo vier nos buscar e trazer, a gente esteja pronto para subir com Ele e Ele nos reconheça como filhos. Amém? Amém. Hoje eu até estava comentando com a Ana Luísa, e o que eu acho interessante, assim, realmente hoje o cristão, a gente tem que estar muito atento com o que nós ouvimos. Hoje a palavra é muito fácil para a gente ouvir, mas tem cada pregação que a gente escuta que eu fico assim, ainda tem gente que segue, tem gente que escuta, né? Por exemplo, agora virou moda pegar sobremesa, né? A Bíblia fala assim que a gente não deve sentar na mesa dos escarnecedores. Agora é assim, se eu não dou certo com a Ana Luísa, eu não tenho que sentar na mesa dela, mas a Bíblia também diz que eu tenho que suportar os meus irmãos. Então assim, é tanta coisinha que se a gente for analisar, nós verdadeiramente, irmãos, só vamos ser livres se a gente conhecer. Porque o evangelho hoje, o raso, está assim. Então muitos serão confundidos, muitos. Porque hoje está muito fácil de ouvir a palavra. Mas nem tudo que a gente escuta realmente é o que a palavra diz. E hoje as pessoas não querem isso. Por exemplo, o que é ser igreja, né? Que é o que está falando aqui. A igreja que a palavra é alicerçada. É isso. O principal é o que? Amar. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Hoje em dia a gente não tem paciência com ninguém. A gente não quer desgastar com ninguém. A gente não quer perder tempo com ninguém. Na realidade, interceder por alguém que é chato, por alguém que não faz aquilo que eu quero, que não pensa como eu quero, é mais fácil eu não caminhar com aquela pessoa, né? Então eu acho que isso não é ser cristão, porque a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, que eu tenho que amar o meu irmão. Ser igreja é isso. E realmente nos dias de hoje, se nós não formos esse cristão firmado na rocha, muitos de nós realmente vamos ser enganados achando que estamos fazendo o que é certo. Amém. Isso que a pastora trouxe para nós é algo que um complemento muito importante, né? Interessante para nós, porque a gente pode levar até isso em conta, né? Porque nós somos igreja, nosso papel é servir, então a gente tem que estar preparado, né, para toda circunstância e toda situação. Então amar o nosso irmão, né, independente da diferença que nós temos, independente da circunstância em que nos encontramos, também faz parte de viver essa verdade, de fazer a vontade do Pai, que Jesus ele deixou essa missão para nós, que a gente agisse com amor, né, que a gente servisse o nosso próximo quando ele precisasse e trouxesse para ele o quê? O conforto da palavra, a transformação, a vida, né, aquilo que o Senhor Jesus ele tem trago para nós. Então, imagina se Jesus, no momento que ele estivesse perto, né, do sacrifício da cruz, ele parasse e pensasse: nossa, mas tanta pessoa aqui falou mal de mim, tantas pessoas aqui rejeitaram o meu evangelho, teve aquela vez que eu multipliquei os pães e os peixes, né, todo mundo comeu além de receber a palavra e depois todos me rejeitaram. Então assim, para que eu vou morrer por essas pessoas? Mas não é sobre o nosso querer. Jesus ele nos ensinou isso, é sobre a vontade do Pai, é sobre servir a todos. E Jesus, mesmo naquele momento, no momento de maior aflição, seu espírito, ele cumpriu a vontade do Pai, para que todos nós, mesmo sem merecer, fôssemos salvos,
tivesse uma oportunidade, fôssemos transformados. Então nós também precisamos estar preparados, fazer isso pelo nosso próximo também, lutar, buscar, interceder, orar, estar sempre buscando aquilo que é a verdade do Evangelho, para não cair nas brechas que o inimigo ele coloca para nós, de falsos profetas. O profeta Oséias ilustra isso em seu livro. Oséias capítulo 8, verso 2 ao 4, traz a seguinte palavra: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Ou seja, nessa época do profeta Oséias, Israel decaiu muito. E Deus traz uma palavra para o profeta, para que ele anuncie aquilo que Deus tem para falar com o povo de Israel. Então o povo de Israel dizia: Senhor, eu te reconheço, eu te vejo, eu te observo. Mas aí o povo de Deus, dada determinada circunstância, eles iam escolher algo, escolhiam sem o consentimento do Senhor. Eles levantavam reis, eles não oravam pedindo aconselhamento do Senhor para aquele rei estivesse sobre Israel. Eles levantavam ídolos, eles faziam tudo sem consultar a vontade de Deus. Então como que a gente fala: Senhor, eis-me aqui, estou na tua presença, e a gente vive totalmente sem falar com o Senhor? A gente vive uma vida sem consulta a Deus, a gente vive uma vida sem oração, uma vida sem preparo. Então como que a gente vai estar firme no meio das tribulações e quando o mal vier, as brechas? Nós estaremos fracos. Por quê? Porque nós não estamos sob a proteção de Deus. Então quando a gente reconhece a Deus, a gente precisa realmente o reconhecer em tudo que fazemos, É sempre importante colocar Deus em tudo. O apóstolo Adelino, ele falou assim para nós, Ele falou assim: desde o momento que eu acordo, vou sair da minha casa, eu vou voltar da minha casa, eu não deixo de pedir para que o Espírito Santo me acompanhe. E ele deixou isso para nós, irmãos? Vamos pedir que o Espírito Santo nos acompanhe em tudo. Qualquer decisão que a gente for tomar, qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente peça com que Deus esteja conosco e que seja feita a vontade dEle. Porque há muitas coisas que a gente tem planos, mas os planos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. E às vezes um plano que a gente tinha, um sonho, era de uma forma, e às vezes a gente passa por um momento difícil, mas quando vem a vitória, o sonho que Deus preparou para nós era ainda maior do que aquilo que a gente tinha pedido e planejado. Ele sempre faz isso por nós. Então vale a pena acreditar e colocar as nossas vidas e projetos nas mãos de Deus. Oséias 4:6 continua dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ele disse que o povo não tinha qualquer realidade em seu interior. Oséias os comparou como o orvalho da manhã que evapora. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Aqui é como aquela semente que não cresce na raiz. Se a gente não tiver o nosso coração firme no Senhor, a gente vai clamar a Ele, e por falta de conhecimento, a gente vai cair, porque vai chegar o momento onde a gente precisa estar firmado no Senhor, e a gente é como o orvalho da manhã, aquela gota que cai, e assim que o sol nasce, a gente já evapora e some, porque a gente não está firmado naquele que nos protege, naquele que nos fortalece. Não tinham nenhuma substância, haviam negligenciado e esquecido a Deus, nem ao menos se aproximavam da casa de Deus. Quando você lê Oséias capítulo 8, verso 1 e 2, o profeta está retratando um abutre. Em algumas traduções da Bíblia, irmãos, a palavra vai estar traduzida como águia. Gostaria até que os irmãos estivessem abrindo para que a gente entenda melhor essa passagem. Oséias capítulo 8, verso 1 e 2. Amém? A palavra do Senhor traz assim para nós: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos.
A princípio, quando a gente vai ver a tradução dessa passagem, né, a palavra que vem da tradução original da Bíblia pode trazer, né, essa águia como abutre, quando a palavra é traduzida direto do hebraico. E por que isso é dito? Porque a imagem de um abutre voando sobre a casa de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela mesma passagem que João viu em Apocalipse, na igreja que lemos mais cedo. A igreja está lá, construída, o templo está levantado, mas o que está lá dentro está morto, não tem vida, não está firmada em Deus. Simboliza o fato de que mesmo que Israel tinha toda aquela atividade religiosa, a verdade autêntica era que o lugar era morto. Nada havia ali como símbolo do seu relacionamento com Deus ser somente palavras. Aquela geração em específico tinha deixado seu relacionamento de Deus como resultado dos seus próprios desejos. Você observa que não são aqueles que desejam entrar no reino que necessariamente entram nele, nem mesmo aqueles que pedem entrada no reino. Não basta pedir, não basta desejar, basta ser obediente. Eu até gostaria de fazer uma alteração nessa palavra. Não basta pedir para entrar no reino, não basta desejar, é necessário ser obediente, é necessário, é um requisito. Então, quantas pessoas lá em Israel continuavam com suas atividades normalmente, seus ritos, né, de adoração ao Senhor, porém, eles, né, não buscavam a Deus verdadeiramente. Quantos queriam entrar no reino, mas não viviam na presença de Deus? Então é isso que traz para nós. Não basta a gente só pedir e desejar: Senhor, eu quero estar com o Senhor no reino dos céus. Senhor, eu quero viver contigo, eu quero ser transformado. Aí a gente vai, termina a oração e segue como se nada tivesse acontecido. É necessário a gente ser obediente, pagar o preço, estar conectado com Deus, ser fortalecidos por Ele. Deus estabeleceu regras para a entrada no reino. Elas têm de ser obedecidas, pois do contrário não há entrada. O desejo de querer entrar no reino pode ser como chegar a ir à igreja, envolver-se superficialmente, porém não cria raízes, não enraiza seus pés. O apóstolo Pedro, ele diz em Atos capítulo 4, verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a igreja, irmãos, ela foi instituída por Deus para ser a maneira com que Ele age no mundo, reunido no povo. Ou seja, a igreja é um projeto de Deus. O que vivemos hoje é um projeto de Deus. Então a gente não tem como chegar perto do Criador se a gente não agir conforme as leis que o Senhor instituiu para nós, conforme a palavra que Ele deixou para nós. Ele que é o Criador de tudo o que vivemos hoje, o Senhor que tem os planos para a nossa vida de hoje. Então, para que a gente entenda melhor o Senhor e que a gente esteja próximo dEle, é necessário que a gente ande conforme os planos instituídos por Ele. Amém? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, irmãos, pessoas que são salvas em Jesus Cristo, através do arrependimento genuíno, é pela graça e misericórdia de Deus. A gente congrega e é transformado pela misericórdia e pela graça de Deus. Ou seja, que fala que nós não somos salvos por obras. Por quê? Imagina o que aconteceria. Às vezes a gente fazia boas ações, vivia de determinada circunstância dada como boa, só que a gente não vivia com o Senhor Jesus. A gente não colocava Deus como prioridade em nossa vida. E aí imagina se a salvação fosse assim. Quanta soberba e quanto orgulho existiria. Não, mas eu fui salvo porque eu mereci. Eu fiz isso, fiz aquilo, instituí tal coisa. Eu construí tantos prédios, ajudei tantas pessoas. Eu estou aqui porque eu mereci. Mas a palavra de Deus, ela não é assim. A salvação, ela não é porque a gente merece. Porque no íntimo do nosso ser, né, na nossa carne, no nosso ser, o ser como humano que somos, nenhum de nós merecemos a salvação. Porque todos nós tivemos um momento onde estivemos afastados do Senhor, ou às vezes nós não conhecíamos ainda
o momento onde ainda não tínhamos sido transformados pelo Senhor Jesus. Ou seja, a graça dele é necessária para que a gente seja transformado. Isso foi dado a nós gratuitamente. Então que a gente sempre reconheça que a salvação, ela vem por meio da graça e misericórdia de Deus. E é dessa forma com que a gente se torna uma igreja forte, reconhecendo que Jesus é o principal, autor da nossa vida e aquele que vai cuidar de nós em toda circunstância. Amém? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Isso diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, e já vem com aquilo que a pastora trouxe para nós. A própria palavra de Deus traz para nós: não vamos deixar de viver unidos como igreja, não deixemos de congregar. E hoje, o que acontece? É muito comum o movimento dos desigrejados. Então, não, mas agora eu estou firme em Deus, eu estou buscando a presença do Senhor totalmente, e da minha casa eu mantenho o fortalecimento espiritual, o Senhor ele me abençoa. Mas irmãos, isso nunca caminha bem, isso nunca caminha para o lado bom. Por quê? Porque nós precisamos servir a Deus, nós precisamos anunciar o Evangelho de Deus. Então se a gente não está envolvido com pessoas, se a gente não está envolvido com cristãos, então isso não tem sentido. Como que a gente tem vivido? Como que a gente tem vivido a palavra de Deus isoladamente, se o Evangelho que Jesus trouxe foi para todas as pessoas que estavam no meio do seu convívio? Então como que a gente vai viver separado das pessoas, isolados, buscando a Deus, só eu e o Senhor? Não, é necessário que a gente esteja unido em algum propósito. O que é a igreja local? E agora, irmãos, a gente falou muito sobre a igreja espiritual, vou dar uma acelerada, para a gente poder passar mais rápido, mas aqui, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 36, vai trazer para nós o que é a igreja local. Algum irmão gostaria de ler para nós essa passagem? Isso, Atos 2, do 14 até o 36. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo
vejo a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então foi essa, o sermão que Pedro trouxe aos irmãos antes de sua última palavra, no qual houve a conversão de mais de 3.000 pessoas naquele lugar, e ele pregou afirmando em todas as palavras. A gente pode ver desde o início ao final da palavra do Senhor, porque ali houve a manifestação do Espírito Santo, no início de Atos 2, onde a gente vê que o Consolador ele desce à terra e muitas pessoas são transformadas, são batizadas em Espírito, e Pedro diz para aquelas pessoas: essas pessoas não estão embriagadas, elas estão sendo usadas pelo Espírito Santo, e a partir daqui vocês vão ver grandes obras acontecendo na vida de todas as pessoas, porque o Senhor vai trabalhar na vida de cada uma delas. E Pedro, ele anuncia que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Senhor Rei, e poderoso, e ele declara que Cristo era o Messias, o Salvador que todos nós aguardávamos. Aqui, através desse sermão e pregação, começou o projeto da igreja instituída, conforme a vontade de Jesus. Quando ele termina de pregar, a gente vê o que acontece, que todas as pessoas elas perguntam para Pedro: o que vamos fazer agora? Nós acreditamos, Pedro, estamos arrependidos. Então foi isso que Pedro disse para aquelas pessoas, que elas se arrependessem dos seus maus caminhos. Disseram para elas que elas precisavam ser batizadas para deixar a velha natureza, que ela fosse sepultada e nascesse uma nova criatura. Pessoas essas que seriam transformadas completamente pelo Senhor, seriam totalmente preenchidas pela sua presença. E aí, quando essas pessoas escolhessem fazer isso, elas receberiam o Espírito Santo, e a partir daquele momento o Consolador estaria trabalhando na vida daquelas pessoas e nos corações. E essa promessa não era somente para aquelas pessoas. Pedro ele traz isso: essa promessa ela também é para os filhos de vocês e para as outras pessoas que Deus vai chamar. Então vocês escolheram acreditar no Senhor, se arrependeram, foram batizados, então muito bem, seus filhos, as pessoas que vocês levarem essa palavra, também receberão essa graça e essa presença, também terão esse direito. E a se quebrantarem o coração, vocês vão receber a salvação dessa geração perversa. Naquele mesmo dia, 3.000 foram batizados, conforme diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não estão contando as mulheres e muito menos os filhos. Então imaginamos que a multidão seria ainda maior do que essas 3.000 pessoas. Só que aí, irmãos, o que acontece? Por que aqui está escrito na lição, que a pastora escreveu, que aqui começou a instituição da igreja local. Depois que essas pessoas elas foram transformadas, foram batizadas, aceitaram a Jesus, elas só foram embora? Não. Essas pessoas se organizaram como comunidade, se uniam. Se a gente continua lendo Atos,
e aqui vai trazer para nós Atos capítulo 2, versos 46 e 47, a gente pode ver que todos os dias essas pessoas, elas continuavam a se reunir no pátio do templo, elas partiam pão em suas casas e participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração eles louvavam a Deus, tendo simpatia de todo o seu povo. Fala que pessoas vendiam suas propriedades para poder ajudar o próximo que era necessitado, e as pessoas começaram, a servir, a buscar, a adorar e viverem juntos com alegria, celebrando a salvação. Então aquelas pessoas estavam tão felizes, elas foram tão transformadas pela presença de Deus, que elas sentiam a necessidade de compartilhar a palavra do Senhor, continuar buscando, pregando, anunciando e fazendo a obra. Eles creram em Jesus Cristo e formaram uma igreja e se tornaram uma comunidade de fé, um ajuntamento de pessoas que professavam a mesma fé em Jesus Cristo, eles e seus filhos. Então toda uma geração começou a ser abençoada através daquele momento. Pessoas eram transformadas e usadas, e mais pessoas recebiam daquela palavra de Deus. Então eles tinham propósito, edificação, instruídos na palavra de Deus, eles se apoiavam, se acolhiam, tinham uma liderança que falasse na vida deles, uma comunidade terapêutica de amor, que permitiam ser corrigidos em amor na palavra. Tudo aquilo que Jesus ordenou, obedecessem. O que fizeram, então, irmãos, todos esses irmãos tinham todos esses atributos, e o que eles fizeram não foi uma ideia surgida do nada. Então aquelas pessoas não começaram a se unir do nada e falar assim, vamos se reunir, vamos comer, vamos se alegrar. Não, tudo isso tinha uma razão, tinha um motivo. Todos eles tomaram essa postura porque tiveram as orientações dos apóstolos, que foram orientados por quem? Jesus Cristo. Jesus orientou cada um daqueles apóstolos e eles anunciaram a verdade do Evangelho. E a partir daquele momento, aquelas pessoas foram verdadeiramente transformadas e passaram a viver o propósito de Jesus, o plano que ele tinha, que era o quê? A igreja, uma igreja unida, forte, fortalecida, que buscava a presença do Senhor. E creio, irmãos, que assim como o tema do nosso curso, aquelas pessoas intercediam umas pelas outras, porque elas faziam a obra, elas buscavam e engrandeciam o Senhor. E aqui, Mateus capítulo 16, verso 13 ao 20, trazer bem rapidamente para nós. Quando Jesus, ele estava partindo, ele perguntou para os discípulos, o que vocês acham que eu sou? Aí muitos respondem, algumas pessoas dizem João Batista, outros Elias, mas Jesus, ele enfatiza, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E é nessa hora que Pedro, ele responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Pedro declara que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Messias. E Jesus fala para ele, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás no céu. Amém? Então Pedro foi tocado pela presença do Senhor para dizer o quê? Para afirmar e ter certeza que Cristo era o Salvador, Cristo era o Messias, Ele era o Senhor Jesus que traria a salvação. E como igreja, de que forma deveriam resolver situações não compreendidas entre os irmãos? Então, a gente vai ter um ensino hoje, que traz para nós, para os dias de hoje, que é o seguinte: essas pessoas, elas se reuniam com alegria, mas irmãos, Paulo teve que trazer, através das cartas, diversas exortações e ensinos para a igreja várias vezes. Por quê? Porque a igreja, desde aquele tempo, também passava por problemas e dificuldades. Haviam sim, dificuldades em viver em comunidade, mas Mateus 18, 15 ao 17, traz para nós como que a gente deve resolver essa situação. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então essa palavra aqui, ela é muito forte. Então assim, o irmão teve um problema com você, fale com ele. Se tem algum problema com o irmão, converse.
se resolva, né? O perdão, ele é necessário. Mas caso o irmão ele não queira resolver o problema, leve contigo outras pessoas para que juntos venham resolver. Levou até a igreja. Então assim, irmãos, por que vai tão longe esse versículo? É para mostrar, existem várias chances de você retomar uma união com seu irmão. Não deu certo sozinho, tem com outras pessoas, tem com o líder, tem com a igreja. Só que se o irmão não quer viver em comunhão com o seu irmão, com o próximo, então trate-o como pagão e publicano. Por quê? Porque nós somos servos, nós somos o mesmo corpo, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós juntos formamos um corpo, temos o mesmo objetivo e propósito, que é anunciar o Evangelho de Deus. Nós combatemos o mesmo inimigo, nós combatemos contra principados e potestades, contra o mal desse século. Então, se nós temos o mesmo objetivo, né, por que nós não vivemos em comunhão? Por que nós não estamos em comunhão com o nosso irmão? Essa era a ordem de Jesus aos seus discípulos: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a obedecer tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Mateus 28, 19 e 20. Essa é o que Deus instituiu para nós como igreja, uma missão. Como que a gente faz discípulo? A gente ama, cuida, zela e gasta nosso tempo buscando vidas, buscando almas. Foi quando Jesus chegou àqueles homens que estavam pescando: venham e sigam-me, vou ensinar a vocês a serem pescadores de almas. Então aqueles homens não iriam mais pescar peixes, eles iam pescar almas. A partir daquele momento o seu objetivo seria cuidar de seu próximo, levar a palavra e trazer vida e transformação. Então a gente chega naquele momento que foi dito para nós lá no início da lição. Vai chegar um momento que a gente precisa pregar a salvação, a transformação de vida, que a gente vai ter que anunciar, né, que a pessoa precisa se arrepender do seu pecado. Sim, mas a gente precisa sempre pedir sabedoria para o Senhor. Por quê? Porque todas as pessoas devem ser tratadas com amor, cuidado e zelo, assim como Jesus. Ele foi para cada uma das pessoas com muito amor, com muito cuidado, e Ele amou a todos, independente do que faziam, independente de como eles eram. Ele não os olhava, né, como muitas pessoas olhavam, como pessoas perdidas da sociedade, pessoas sem solução, pessoas que eram falhas e que talvez não tinham esperança para elas. Jesus olhava para cada coração e viu o interior. Ele viu uma alma que precisava de transformação, precisava de salvação. E a gente precisa ser assim também com todas as pessoas, levando o Evangelho de Cristo. Jesus ensinou aos seus discípulos que aqueles que crescem nele tinham que estarem juntos, serem batizados, instruídos na palavra e não nos achismos, ou seja, tem que ser disciplinados na palavra em todas essas circunstâncias. E como que a gente faz isso? Vive junto, é batizado, aprende da palavra, é instruído. A gente faz isso sendo igreja, porque aqui dentro da igreja nós nos unimos como corpo. Cada um de nós temos atributos, cada um de nós temos qualidades, né? Temos também nossos defeitos, mas nós unidos, irmãos, encontramos juntos uma melhor forma de fazermos a obra de Deus. Unidos, nós aprendemos mais da palavra, nós oramos, nós intercedemos, nós buscamos, e assim como nós estamos aqui hoje, assim como todas as terças-feiras, cada irmão compartilha uma experiência de vida que teve, e isso agrega o que para nós? Traz vida, traz renovo, transformação, sabe? Um testemunho que o irmão traz, que ele passou por um momento de dificuldade, e ele conta como que ele venceu aquela circunstância. Tudo isso nos anima, nos torna mais fortes, que a gente vê que Deus tem trabalhado na vida de cada um, sem cessar, e o Senhor Ele continua cuidando, Ele continua fortalecendo. Que outra forma para expressar o cristianismo, se não for através da igreja? Quem não se submete, não congrega. Por isso, é preciso dar valor em quem congrega, mesmo com suas limitações, porque a igreja, ela foi instituída por Jesus Cristo, amém? E ela foi formada a partir daquela multidão de Atos 2, eles se juntavam para fazer o que Jesus ordenara, eles eram edificados na palavra, eles se reuniam para serem instruídos na palavra dadas pelos apóstolos, se acolhiam, eles se uniam para terem paciência com o fraco na fé, né, era necessário. E o que é importante essa passagem? Terem paciência com o fraco na fé. Irmãos, quantas pessoas são novas na fé,
Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas aquela pessoa ali está tão fraca, está tão sem ânimo, aquela pessoa tem tão pouco conhecimento. Mas esse é nosso papel como servos. Nós que estamos há muito tempo na presença do Senhor, nós temos o quê? Instrução. Nós temos o quê? O Espírito Santo em nossos corações. E o que nós precisamos fazer? Deixar com que o Espírito Santo nos use para que a gente venha cuidar também dessas pessoas que estão aprendendo agora a palavra de Deus. E que a gente possa ser como os 4 amigos que desceram a cama do amigo paralítico, lá do telhado da casa, só para que ele encontrasse Jesus. Aquele povo não conseguia chegar até Jesus, por quê? Porque a multidão era enorme. Eles não conseguiam chegar perto e seu amigo precisava de cura. E eles tinham tanta fé que Jesus podia curar a vida do seu amigo. Eles tinham tanta fé, tanta unção, que eles subiram até o telhado e desceram o seu amigo para que ele chegasse até Jesus. E Jesus, ele olha no meio daquela multidão, vê aquelas pessoas, e Jesus, ele observa tudo aquilo, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Então, irmãos, essa é a importância da gente viver em união. Quando um está prestes a cair, a gente segura e levanta. Irmão, esteja comigo, eu estou orando por você, eu estou aqui por você. O que você precisa? Você precisa de auxílio, intercessão, ajuda, fortalecimento. Vamos buscar juntos, vamos fazer um propósito. Eu estou aqui com você, porque Cristo é conosco. Estamos aqui unidos nesse mesmo propósito, nessa mesma unção. Anunciar que Jesus salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. A gente precisa fazer com que o nome de Jesus seja conhecido por todos os 4 cantos do mundo. Cuidar dos filhos, porque a promessa é para vocês e os filhos de vocês. Isso tudo, irmãos, é ser igreja. A igreja, ela não é uma instituição humana, quantos muitos veem. As pessoas reuniram, construíram um templo e estão lá, adorando. Mas isso não veio da vontade do homem, isso veio da vontade de Deus. A gente está aqui hoje por Deus, a gente está aqui hoje para clamar ao Senhor e para fazer a obra dele. É por isso que a igreja existe. E quando nós entendemos isso e vivemos isso, a gente consegue completar cada uma dessas coisas aqui ditas. Ela não é invenção de algum doido que queria ganhar dinheiro, embora tem doidos no mundo querendo ganhar dinheiro através do santo, que foi uma coisa até que a gente falou também, né, numa outra terça-feira. A missão não é imposta, ela é aceita. A comunidade dos que creram se reuniram para serem instruídos da palavra de Deus. Amém? Celebrar o sacramento, batismo, ceia, lavagem dos pés dos santos, serem edificados nessa palavra. A gente encontra isso em João 1, 32 ao 33 e João 13, do 1 ao 16. Então o que acontece, irmãos? Batismo, ceia, lavagem dos pés, isso é essencial para nós também. Por quê? Porque cada um desses momentos, eles nos trazem o quê? O batismo, a gente morre para o mundo e nasce para Jesus. Na ceia, a gente sempre se lembra do sacrifício de Jesus feito na cruz. A gente mais uma vez agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pede para que a graça dEle nos transforme e nos alcance, para que sejamos renovados mais uma vez. Quando lavamos os pés dos nossos irmãos, nós somos como Jesus, escolhemos servir. Nós não olhamos mais para o defeito que o próximo tem, ou qualquer desavença que temos. A gente lava os pés com amor, como forma de cuidado, forma de zelo, para mostrar que nós somos servos e estamos unidos no mesmo propósito e corpo de Cristo. Por isso é tão importante a gente seguir, esses ensinos, que a gente se auxilie mutuamente e que todos nós possamos nos corrigir em amor. Se ajudar, irmãos, cuidar de um ao outro com amor. Se ser igreja é isso, então o dever de todos os que confessam a Jesus Cristo como Filho de Deus, vive seu único e suficiente Salvador, se juntar aos demais que professam a mesma fé. É dever deles fazer e ser parte de uma igreja que professa essa mesma verdade, que é baseada na palavra de Deus, que exalta a pessoa de Jesus, que oferece todas essas condições para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus. O dono da igreja que é Jesus também é o dono da autoridade. E quando nós tomamos a decisão de fazer parte desse corpo, dessa comunidade, Jesus nos dá essa autoridade, pois há poder no seu nome.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada, lhes fará dano. Lucas 10, 19. Então, irmãos, quando nós escolhemos viver a palavra de Deus, quando nós entendemos todas essas condições, buscamos a presença, glorificamos, acontece o quê? Jesus, Ele nos dá autoridade para quê? Realizar milagres, transformar vidas, não pelo nosso poder, não pelo nosso merecimento, mas pela graça dele. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, através do poder dele, do nome de Jesus, que está acima de todo nome, nós podemos transformar vidas. Porque o Senhor, Ele deixou para nós que, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. E Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e me adorarem, glorificarem, e continuarem fazendo a obra do meu Pai, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Então pense, irmãos, que graça é essa, que poder é esse? Como é que a gente pode imaginar fazer obras maiores que a de Jesus? Mas por quê? Porque nós sabemos que, se confiamos no Senhor, Ele nos dá essa autoridade. Mas isso vem dEle, é somente dEle, é para o glorificar, jamais para nos glorificarmos. Então por isso que os dons espirituais, até mesmo quando a gente vai falar de dons espirituais, a gente vê que os dons é para auxiliar a igreja. É para que os dons sejam usados em união, para que a igreja seja fortalecida e as pessoas que estão fora também sejam transformadas. E sobre essa autoridade que Jesus dá, lá no retiro, um pastor que estava pregando, ele trouxe um testemunho, que quando ele estava com 18, 19 anos, ele foi chamado para tomar a liderança de uma igreja, muito jovem. E essa igreja, ela tinha passado por um problema muito grande. Havia acontecido algumas coisas com o pastor e ele precisou se retirar da igreja, E com isso, muitas pessoas se afastaram da igreja. E aí, quando ele chegou naquela igreja, ele tinha um trabalho muito grande, E os irmãos imaginam 3 pessoas, também não havia o financeiro suficiente também para poder cuidar daquela casa, mas ele se colocou firme na obra de Jesus. Para quê? Para poder fazer aquela igreja crescer com a graça de Deus. E o que acontece? Ao lado dessa igreja havia uma mãe de santo, e muitas pessoas tinham medo dela, muitos irmãos tinham bastante medo dessa mulher. E aí o pastor ficou sabendo disso, e aí ele falava assim: nossa Senhor, mas eu preciso fazer a obra, eu preciso falar de Jesus para aquela mulher. Houve um dia que ele bateu na porta daquela mulher, assim que ela veio, ele falou: nossa, a mulher, ela era muito grande assim, sabe, ela tinha aquele peso, que ele fala assim, deixava ele sufocado. Ele olhou para ela, gaguejou bastante, e naquela primeira vez ele não conseguiu falar, de Deus. Ele só falou: oi, sou o pastor da igreja aqui. Ela falou: eu sei. Ela já estava de olho. Aí ele falou: você poderia me dar uma água? Foi a única coisa que ele conseguiu falar. A mulher: espera um pouco. Ela foi, ela trouxe uma água para ele, mas irmãos, o pastor logo observou que a água, ela tinha uma aparência estranha. Ela estava um pouco estranha, essa água. Só que aí ele pensou, nossa Deus, eu pedi água, eu preciso beber. E ele bebeu dessa água, e ele foi embora. Aí teve um outro dia que ele voltou novamente, bateu na porta da casa dessa mulher. Ele não conseguiu falar mais uma vez. Aí ele falou: você pode me dar um copo de água? Aí mais uma vez ela trouxe essa água estranha, ele bebeu. Aí da terceira vez que ele falou para ela assim: ó, aqui está meu número, eu sou pastor da igreja, qualquer coisa que você precisar, você pode me chamar, tá? Que eu estou à disposição para a senhora. Pronto, foi o que aquele pastor disse. E aí teve um dia que ele estava na casa dele de madrugada, e recebeu a ligação da mulher, pela madrugada. E ela falou: você não disse que você estaria disposto a me ajudar com o que precisasse? Eu estou precisando de ajuda agora, eu preciso que você venha aqui. E a mãe dele muito preocupada, falando assim: nossa, mas você vai na casa daquela mulher a esse horário da noite, o que vai acontecer? Ele: não, mãe, tudo bem. Pegou a bicicleta dele, que era o meio de transporte que ele tinha, e foi. Ele chegou lá, ele encontrou muitas pessoas com as vestes, do candomblé. As pessoas estavam fazendo um rito lá. Ele falou que estava um peso muito grande, e a mulher falou para ele assim: a minha filha foi receber o Espírito, só que ele não saiu dela, e a gente não consegue fazer nada, ele não quer sair. Você consegue ajudar a gente? Ele falou: vamos lá. Ele encontrou a menina no quarto, ela estava num estado muito complicado, até mesmo as necessidades ela estava fazendo por todo lugar, estava derrubando tudo, estava numa situação muito difícil.
Ele olhou para aquela menina e declarou em nome de Jesus que esse espírito maligno saia da vida dela. E naquele momento, aquele espírito maligno que estava na vida daquela menina, ele saiu totalmente, completamente. Ele pegou a menina pela mão, entregou para a mãe e saiu. Ele não falou mais nada. E aí, irmãos, dada em determinada circunstância, esse irmão, ele estava pregando, pastor, no culto de domingo, ele e as 3 pessoas que estavam no culto, e ele estava pregando sobre a mulher samaritana, Jesus e a mulher no poço. E aí, no meio do culto, entrou essa mulher, e todos os pais de santo junto com ela, né, todas as pessoas, uma multidão. Aí ele olhou assim, né, tudo mais, aí ele começou a pregar, Jesus começou a falar para a mulher sobre a água, né, da vida, que se ela bebesse, ela jamais teria sede. E aí naquele momento aquela mulher levantou e falou: eu posso dar uma palavra? Aí ele falou: uai, pode. Aí ela falou assim: isso aí que esse pastor está falando, eu queria dizer para vocês que é verdade. Esse pastor ia para minha casa me pedir água, mas eu percebi que quem estava com sede era eu. E naquele momento ela fala assim: e esse Jesus, ele é tão poderoso, que aquela água, ela era uma água consagrada, é para ele sumir mesmo, vinha com todo tipo de coisa, mas essa autoridade que está escrita aqui, que Jesus deu para nós, ela falou assim: mas esse pastor, ele não sentiu nada com essa água que ele tomou. Então assim, eu estava com sede, e ele mostrou para nós quem é esse Jesus, que é poderoso e maravilhoso, que transforma vidas. E naquele momento, todas aquelas pessoas tiveram desejo de conhecer Jesus. Essas pessoas foram convertidas, e essa mulher, ela se tornou uma das maiores missionárias dessa igreja, que através do testemunho e da presença de Deus que foi alcançado na vida dela, essa igreja encheu de pessoas e muitas vidas foram ganhas. E ele conta que essa é a história da Graça, que ele fala, era a Dona Graça, né, o nome dela. Então ele falou assim: olha como Deus trabalha, então a gente não pode ter medo. Nós como igreja estamos aqui para isso, para servir, independente da situação. Se a gente coloca as nossas vidas nas mãos de Deus, irmãos, pode tentar o mal, o inimigo pode vir com flecha, pode vir com quantos ataques forem, nós estamos com aquele que é maior que tudo e todas as coisas. O Senhor, ele nos capacita, ele nos fortalece, e eu digo para os irmãos, se a gente estiver unido no mesmo propósito, intercedendo, buscando, adorando, irmãos, nós seremos ainda mais fortes. E nós veremos vidas sendo transformadas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, na nossa família, com os nossos amigos, com nossos colegas, pessoas serão transformadas. A autoridade do crente é o resultado de um decreto de Deus para o seu povo. Esse decreto de autoridade da igreja é sobre todo o mal, sobre as enfermidades, sobre as influências malignas, maldades humanas, contendas, incredulidade. A maioria dos cristãos não acreditam que podem ser usados por Deus. Então, irmãos, não vamos duvidar. O Senhor, ele usa e capacita cada um de nós. Que possamos declarar o que está escrito em Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. E também complemento com que a criança que é instruída no caminho, ela aprende e nunca se desviará desse caminho. Então que a gente possa ensinar, e isso serve também para nós. Quando nós somos instruídos no caminho do Senhor, abrimos o nosso coração, damos frutos, irmãos, nós não saímos mais dessa presença, porque a gente não consegue viver sem Jesus. Se eu souber quais os decretos que Deus imputou à minha vida, seja ataque verbal contra a sua vida, confusão, doença, a mão divina do Senhor será como uma tocha de fogo em sua defesa. Qualquer mal que intentar contra a sua vida, fracassará. Amém? Então, glória a Deus. Amém. A lição termina, né, com uma palavra de muita fé, uma declaração que a gente possa sair daqui hoje levando essa palavra para a nossa vida com muita alegria, crendo que, irmãos, essa onda de enfermidade, essa luta que a gente tem passado, tudo isso vai ficar para trás. A nossa vitória em Cristo Jesus já está declarada. Não existe autoridade maligna, não existe enfermidade, nada que seja maior do que a autoridade do nosso Deus. Então nesse momento, vamos nos reunir, né, para que a gente venha orar, que nós possamos interceder agora pela igreja, pelas nossas famílias. Declaramos que nós somos uma igreja viva, não uma igreja morta. Que nós possamos adorar a Jesus a todo momento e juntos glorificarmos ao nome do nosso Deus. Amém? Anselmo, você pode iniciar a oração para nós, por favor?